Continuando com a série Leituras e Literaturas na Minha Vida, hoje eu vou contar os livros que fizeram parte na minha juventude. Vamos cronologicamente pelas coleções, depois pelos livros individuais. Uma das coleções que fizeram parte da minha vida foram os livros de Agatha Christie. Sim, a Agatha Christie fez parte das minhas leituras. Eu tenho uma tia que ela ama a Agatha Christie e foi por ela que eu comecei a ler a Agatha Christie. Eu gosto muito dos livros de Agatha Christie. Eu gosto de livros policiais nesta pegada. E os livros que eu mais gostei de Agatha Christie foi Os Crimes do ABC, O Assassinato no Expresso do Oriente e Não Sobrou Nenhum, que na realidade eu li primeiro como O Crime dos 10 Negrinhos, era mais ou menos assim. Só que por causa das questões raciais e tudo, realmente as capas eram bem, né? Mas não tem tanto a ver com, não tem nada a ver com matar negrinhos, não, né? É uma outra coisa e é muito bom também a história. Cruza muito com a história do assassinato do Expresso do Oriente, pela questão de que você não vai imaginar realmente como é que vai acontecer esses crimes. Quem é o autor do crime? É muito difícil você descobrir quem é o autor do crime. Quando você começa a ler os livros de Agatha Christie, obviamente que as coisas vão ficando bem assim, você já sabe quem que é o autor do crime, mas assim, é muito bom. Eu gosto muito dos livros de Agatha Christie, porque no começo, para quem não tem ainda a pegada dos livros, dos romances policiais, você fica assim, meu Deus do céu, foi essa pessoa que matou, como é possível, né? Muito bom. Eu gostei muito de ler Agatha Christie, até hoje eu gosto, né? E um livro que me marcou foi Cai o Pano, né? Que é o último livro de Poirot. É triste, né? Para você que passa a ser fã desse agente, é triste saber, né? Que cai o pano. E aí depois de Agatha Christie eu vou para Conan Doyle com Sherlock Holmes, né? As Aventuras de Sherlock Holmes. E muito legal também. Eu gosto muito das Aventuras de Sherlock Holmes. Eu gosto muito dele também. Ele é um bom agente secreto, ele é um bom agente. E as aventuras são bem legais. E aí eu vou pular já um pouco para minha vida adulta, para vocês entenderem uma coisa. Eu comecei a ler Edgar Allan Poe, já não foi na minha juventude, foi na minha vida adulta. E Edgar Allan Poe, ele é o pai do romance policial. Foi ele que, vamos dizer, que deu a engrenagem. E assim, gente, é muito bom Edgar Allan Poe. Realmente, ele tem muita questão psicológica nos contos dele. Ele só tem um livro, ele morreu cedo. O seu sucesso foi póstumo e ele morreu, vamos dizer que um pouco triste por isso. Ele sabia que ele era bom. Tem alguns filmes baseados nos contos dele. Se você pegar 2 livros dele, de Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe, Contos Extraordinários, você lê tudo dele. Porque ele deixou só contos em um livro que é o relato de não sei que Lapim, as narrativas de não sei que Lapim. Que o livro é até bom, mas os contos são melhores. O livro é bom porque ele tem uma pegada muito na questão psicológica. E essas narrativas de Allan Pym
te deixa assim bem, poxa, puta que pariu, sabe do que está acontecendo, né? Mas os contos são maravilhosos. E quando você começa a ler os contos de Edgar Allan Poe, você percebe que Agatha Christie e Conan Doyle, eles bebem muito dessa água, muito de Edgar Allan Poe, porque assim, tem contos, tem histórias, principalmente Conan Doyle, principalmente Sherlock Holmes, parece que é plágio, parece plágio mesmo. O retrato de Dorian Gray, que não é de nenhum desses dois, mas a história é muito, muito parecida com o retrato oval de Edgar Allan Poe. Você percebe que muita literatura policial realmente vem bebendo da água de Edgar Allan Poe. E ele é realmente muito bom. Eu gosto muito das histórias deles. Pode procurar. Vamos lá voltar novamente para a minha juventude, né? Eu já falei de Agatha Christie, eu já falei de Conan Doyle. E vamos para os livros individuais, né? Ah, não, falta uma coleção que eu li também. Coleção da mesma autora, né? Jane Austen, gente. Sim, eu li Jane Austen, eu amo Jane Austen, eu gosto. Tirando Emma. Emma foi a personagem que eu menos gosto. Ela porque assim, Jane Austen, ela traz mulheres daquela época, né? Da época do século XIX, sei lá, XVI, sei lá, da época dela, que são totalmente diferentes do que deveria ser uma mulher na época de Jane Austen. Então elas gostam de ler, elas gostam de conversar com homens no mesmo nível. Isso não era possível naquela época, né? Elas queriam escolher quem amar, quem gostar, quem casar, se queriam ou não casar, né? Então, para a época, essas mulheres eram transgressoras. Então, é bem legal ver isso em Jane Austen, tirando Emma, que Emma é a única fútil das personagens, e realmente eu não gosto, gente, eu não gosto da história, porque Emma não tem o que fazer e aí fica se metendo na vida dos outros. É isso, Emma, né? Mas eu acho que na realidade Jane Austen, ela está fazendo Jane Austen está fazendo uma paródia, né? Ela tá falando sobre, olhe como é a classe média, olhe como se sujeita a mulher naquela época, né? Eu acho que é sobre isso que ela tá querendo falar em Emma. Tem alguns filmes baseados nos livros dela, né? Eu acho que Orgulho e Preconceito é o que mais faz sucesso, é o que todo mundo gosta, né? Eu era apaixonada por Mr. Darcy também, mas aí depois que você começa a ter uma visão um pouco sobre o que é ser mulher, né? Você percebe que, gente, por favor, Mr. Darcy pelo amor de Deus, né? Mr. Darcy, ele vai dizer que ama, depois de muito tempo, vai dizer que ama Elizabeth, mas não ama a sua família, não gosta da sua família. Por ele ficava só com... Realmente, a família de Elizabeth é meio que... Mas assim, não existe isso, gente, de você falar isso na cara da pessoa, entendeu? E assim, não, tem uma coisa boa de Mr. Darcy, realmente, que o que ele faz pela irmã de Elizabeth ele não espera nada em troca realmente de Elizabeth. Ele faz tudo, ele não tá na friend zone, né? Ele não tá fazendo isso para conquistar Elizabeth. Ele faz porque realmente no final das contas, né, como é romance,
ele se mostra ser um cavalheiro, né? Mas tudo bem, eu naquela época também ficaria com Mr. Darcy, né? Porque o pobre, cheio de irmã, ele rico, bonito, lindo, maravilhoso, se apaixonando por mim e querendo fazer tudo por mim, né? Vale a pena, porque é diferente do caso de Senhora de José de Alencar, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, aquele livro dá vontade de você pegar. Esqueci até o nome da personagem. Gente, o final é ridículo, né? Depois de tudo que Fernando fez, né? Ela dá a volta por cima e no final, pelo amor de Deus, não. Mas no caso de Orgulho e Preconceito, não é isso que acontece, né? Elizabeth se torna a bam, né? Ele se arrasta, né, por ela, e ela no final que diz, vai ser assim do meu jeito. Então, é bem legal. Eu gosto de Jane Austen, tirando Emma, que apesar de eu saber que ela tá querendo falar sobre essa questão de como era a mulher na sociedade fútil, que só sabia falar da vida dos outros, as outras personagens são maravilhosas, eu gosto muito. Depois de Jane Austen, né? Aí, depois de Jane Austen, gente, eu vou falar logo sobre as mulheres que entraram na minha vida. Mulheres brancas, porque também eu só vim começar a ter literatura negra depois de adulta. E aí eu vou fazer essa série sobre as literaturas negras, né? Mas assim, teve as irmãs Brontë, né? Que eu falava Bronte, mas uma vez uma cliente chegou pra mim e falou que sobre a história das irmãs Brontë, né? E aí eu, Brontë, Emily Brontë, né? A outra Charlotte Brontë. Então, eu li O Morro dos Ventos Uivantes, eu li Jane Eyre, né? E esses dois livros, esses dois romances é totalmente diferente dos livros de Jane Austen, que eu também não sei se assim se fala o nome dela não, mas tá, essa escritora aí é bastante diferente. As personagens femininas também não são iguais às de Jane Austen, né? Mas são uns livros mesmo que estranhos, gente. O Morro do Vento Uivante, O Morro dos Ventos Uivantes é uma coisa meio estranha. Jane Eyre também, os livros são estranhos, a história é legal, mas é estranho, né? Os dois também têm filmes, né? Eu acho que são filmes antigos também, mas vale a pena dar uma olhada, né? Pra quem não é muito fã da leitura, tem os filmes também, O Morro dos Ventos Uivantes e Jane Eyre. São bons também os filmes, vale a pena aí dar uma olhada, né? Eu gostei. Depois das irmãs Brontë, eu li Mary Shelley, né? Mary Shelley, ela que é autora do romance Frankenstein. Ela é filha de Mary Wollstonecraft, não sei falar o nome dessa mulher, mas foi a mulher que fez o livro sobre a reivindicação dos direitos das mulheres, né? Que ela se baseou na história de Olympe, não sei o que lá, e aquela que na época da Revolução Francesa, né? Teve a lei, as leis, né, do direito dos homens, e essa Olympe, não sei lá o que, ela fez o direito das mulheres. E simplesmente Robespierre e seus homens enforcaram ela, né? Porque acharam que foi um afronte, né? Porque nesse direito dos homens, dos cidadãos, só falava sobre a questão masculina, né? E ela disse, não, temos aqui também o direito das mulheres. E guilhotinaram ela. Esse Robespierre que todo mundo gosta aí, né? Então, Mary Shelley é filha de Mary Wollstonecraft, que eu não sei também falar o nome, mas é isso. E eu li Frankenstein.
Frankenstein eu acho que é o único livro de Mary Shelley. Ela morreu cedo, ela fez junto. É incrível porque assim, foi uma competição. Ela, o marido, que também é escritor, e um casal de amigos, eles foram passear, né, na sua casa de praia. E aí teve uma competição de quem escrevia o melhor livro de terror. E Mary Shelley ganhou. Bem legal. Ela reza a lenda, né, que quando o marido dela morreu, acho que morreu afogado, ela guardou o coração do marido. Se é verdade ou não, gente, essas maluquices eu não sei aí, não, mas reza a lenda, né? Mas para quem escreve um Frankenstein, não é difícil acreditar, né, que ela poderia ter feito isso também. E é um livro bem legal. Eu gosto muito de Frankenstein também. Pelo fato de que dessa questão de criatura e criador, eu não vejo o Frankenstein. Frankenstein é aquele personagem que a culpa não é dele, de ele ser como ele é, né? Então, e é muito egoísta da parte do criador, e quem não leu, leia, quem leu, né? Seria bom a gente conversar sobre isso. Eu gosto muito de depois conversar sobre os livros. Eu acho que Frankenstein não é só um livro de terror. Ele fala um pouco sobre as subjetividades das pessoas, né? Porque na realidade Frankenstein, ele não mata as pessoas porque ele tem o desejo de matar. Existe o medo da pessoa quando vê Frankenstein, né? E essas pessoas, sempre que veem Frankenstein, acham ele um monstro, tentam agredir Frankenstein, então ele só tem como revidar, não tem outra forma. E como ele é muito mais forte, como ele não conhece outra maneira, outro amor, tanto é que o que é que ele busca? Quando o criador dele percebe o que ele fez, o Frankenstein, ele deixa Frankenstein pra vida, sabe? E aí o que é que acontece? Frankenstein, ele vai atrás do seu criador para simplesmente pedir uma outra pessoa igual a ele, para que ele possa ter companhia, para que ele não possa ser sozinho. Mas o criador nega fazer uma outra criatura igual a ele, né? Então é uma história interessante de se ler, né? Mary Shelley foi feliz na história dela. E aí, continuando nessa fase de ler esses tipos de livro, eu li O Médico e o Monstro. Não vou saber o nome do autor agora. Mas é um livro que eu também gostei de ler. Estrangeiro, a minha juventude, ela foi baseada nas literaturas brancas estrangeiras. Que, apesar de ter seus problemas, tem também as suas... Não vou dizer a você que é tudo de ruim. Não, eu gostei muito de ler. Foi por onde eu comecei a ler os livros policiais, né? A literatura feminina também. Eu gosto muito de Jane Austen. E as Irmãs Brontë eu também gosto, mas eu prefiro mais Mary Shelley. E tem O Médico e o Monstro, que não é de nenhuma mulher, de um homem. Stevenson, não sei o que lá, Stevenson, eu não sei. E tem Drácula. Eu li também Drácula. Eu gostei muito. Eu gosto muito de fantasia. Eu gosto muito de livros de vampiro. Não li Crepúsculo, então, gente, eu não tenho condições de opinar, porque tem pessoas que falam mal de Crepúsculo. Eu nem li Crepúsculo e nem li os livros, ou nem vi os filmes, então eu não tenho condições de opinar. Mas todos os outros vampiros eu gosto muito. O meu autor preferido é André Bianco. Para mim, os vampiros brasileiros são os melhores vampiros. E os livros de André Bianco merecem filmes, merecem séries. Eu nem assisto série, mas se tivesse série dos livros de André Bianco, eu leria. Eu amo André Bianco, os livros de André Bianco, né? Bento,
o sétimo, tudo. Eu amo os vampiros brasileiros. Eu amo a forma como ele retrata o Brasil no livro Bento, né? E eu acho que é isso, gente. Foram esses as minhas... e tem uma coisa que eu falo sobre o livro Drácula. O livro Drácula, ele é um livro que é tipo um diário também, né? É datado. E aí eu fico pensando, por que Drácula, que é um livro tipo em forma de diário, ele é considerado romance e Quarto de Despejo de Carolina de Jesus não é, né? Então, eu já sei a resposta, mas é uma reflexão que fica aí. Drácula é bem legal também. Eu gosto da história de Drácula, porque assim, sempre que eu leio um livro, principalmente livro fantasia, porque assim, eu gosto do livro de fantasia, porque é tipo assim, uma metáfora. Eu gosto de pensar que seja uma metáfora da vida real, né? O que é que está se falando sobre isso, né? Quem é esse Drácula, né? Egoísta, sanguessuga e tal. Na sociedade a gente tem como pensar essas questões. E é isso, gente. Esses foram os meus livros da juventude. Depois que eu li esses livros, é que eu venho já, depois de adulta, a começar a ler literatura negra. E aí a minha mente se abre. E aí eu fico apaixonada, principalmente sobre literaturas de mulheres negras. E aí eu vou falar para vocês um pouco sobre... Eu vou fazer um apanhado e depois eu vou falar um pouco sobre cada uma delas, porque não tem como, né, gente? Tem que ser cada uma delas e cada um deles também. Eu fico por aqui. Obrigada por chegar até aqui comigo e até a próxima.